Capítulo 6. Torã, apesar de aparentar tranquilidade, estivera a ponto de fazer uma besteira minutos antes, quando mesmo distante presenciou a discussão entre Lúcia e aquele sujeito. Se não fosse o amigo Antônio segurando-o pelo braço, evitando que se aproximasse e arrebentasse o rapaz, ainda que controlasse a força que tinha, provavelmente teria acabado com a festa. Antônio e a esposa, juntamente com Torã, haviam chegado minutos antes. E após serem recebidos pelos anfitriões da festa, ele avistou Lúcia passando pelo jardim e sendo abordada de forma grosseira por Carlos. Não o conhecia pessoalmente. Mas as imagens e relatórios que sempre recebia proporcionaram um perfil detalhado dele. Apenas 7 meses trabalhando na empresa e desde o início Carlos a abordava com cantadas, sendo muitas vezes desagradável e insistente. E o fato de Lúcia sempre recusar os convites o deixava ainda mais obcecado. Tinha 26 anos e aquele era seu terceiro emprego como engenheiro mecânico. Antônio e alguns colegas o aconselhavam a desistir dela, mas ele não ouvia ninguém. Graças à excelente acuidade auditiva e visual que o tornava capaz de ouvir e ver claramente a uma razoável distância, Torã conseguiu acompanhar toda a discussão entre eles. Tanto a postura como a voz de Lúcia demonstravam firmeza, mas no fundo sabia que ela estava com medo. Os olhos dela revelavam um temor que lhe era desconhecido. Preocupado ao vê-la fragilizada, Torã agiu impulsivamente e assim que a viu se dirigindo à mesa de bebidas, seguiu-a em tempo recorde, fazendo com que chegassem praticamente juntos. Mas naquele instante, sentindo-a segura e protegida nos braços, foi se acalmando, deixando-se levar pelo momento. Havia tempos que aquela mulher não saía de seus pensamentos, mas somente naquele momento se deu conta da imensa saudade que sentiu com a ausência dela. Foi preciso muito controle para não a beijar. As palavras de Lúcia se perderam. Mesmo sentindo os joelhos fracos, procurou se desvencilhar, se equilibrando da melhor maneira possível. Ora, ora, não me digam que já se conhecem, indagou Bia logo atrás de forma clara e sonora, fazendo Lúcia sair do transe em que se encontrava. Torã se antecipou, vindo ao auxílio dela. Sim, nós nos conhecemos na véspera de Natal em Porto Ferreira. Lúcia virou-se para a amiga e procurou se concentrar ao máximo na conversa. Que belíssima coincidência, argumentou Beatriz, demonstrando naquele tom de voz que mais pareceu uma placa de neon escrito com letras garrafais suas verdadeiras intenções. Eu vou querer saber tudo sobre vocês dois, com todos os detalhes sórdidos envolvidos. Lúcia lhe devolveu um sorrisinho amarelo e, sem graça, transmitindo um desesperado "não é da sua conta e fique quieta, por favor". Antônio e a esposa Flora, que estavam logo atrás, também se aproximaram, cumprimentando-a com grandes sorrisos nos lábios e abraços carinhosos. E aí, garota, como passou esses dias longe da empresa? Perguntou o amigo calorosamente. Muito bem, obrigada. E vocês conseguiram viajar para o sul como haviam planejado? Nem acredito que dessa vez deu tudo certo. Conseguimos aproveitar cada minuto da viagem e fizemos passeios maravilhosos, disse Antônio. É uma pena que passou rápido, comentou Flora, ainda segurando as mãos de Lúcia. Fico feliz por vocês, mas por que só chegaram agora? Tiveram algum imprevisto? Disse, se esforçando para manter a atenção na conversa, já que os pensamentos continuavam desorganizados pela presença de Henrique. Estávamos aguardando a chegada de Henrique, nosso ilustre convidado, respondeu Flora, sorrindo.
Lúcia precisou se apoiar na mesa de bebidas para não cair e, com a testa franzida, lançou um olhar desconfiado, alternando entre Antônio e Henrique. Como eles conhecem Henrique? São parentes, amigos? Antônio nunca o mencionou em nossas conversas. Não parava de se questionar, enquanto os olhava perplexa. Eu e Antônio somos amigos há alguns anos e sempre que estou no país nos encontramos para conversar, disse Torã, se antecipando e respondendo o que ela tinha acabado de pensar. Nossa, realmente é muita coincidência. Foi tudo o que conseguiu dizer. Estava anestesiada com tantas coincidências. E dizem que um raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes. Que absurdo, pensou. Após alguns segundos de puro silêncio, alguém pigarreou. Ótimo! Que bom que todos se conhecem. E isso vai facilitar muito a minha vida de anfitriã. Deixarei você encarregada em mostrar a casa e apresentar Henrique para os demais convidados, disse Bia piscando para Lúcia com cumplicidade. Sinta-se em casa, Henrique. E se todos me derem licença, preciso ir até a cozinha, verificar se está tudo em ordem. Se precisarem de algo, nós estaremos numa mesa próxima à piscina, com a família do Alcântara, comentou Flora afobada antes de sair de mãos dadas com o marido. Passados alguns intermináveis segundos, Lúcia não aguentou mais e despejou todas as indagações em cima dele. O que significa tudo isso? Como chegou até aqui? Desde quando é amigo de Antônio? Falou rapidamente, encarando de forma incisiva. Com as sobrancelhas levemente erguidas, ele hesitou, avaliando cuidadosamente a situação em que se encontrava. Primeiro eu gostaria de beber algo, se não se importa, disse, já se servindo. E você? O que prefere? Apenas água, obrigada. Respondeu sem desviar os olhos. Torã não perdeu a oportunidade, disse com um olhar travesso. Não vai tomar nenhuma bebida com teor alcoólico hoje? Pensei que fosse resistente a todas elas. Lúcia estreitou os olhos antes de responder. Que interessante. A gente mal trocou meia dúzia de palavras e você já está me provocando? De novo? Está sendo injusta. Estou apenas interessado em saber tudo sobre você, disse entregando o copo a ela que instantaneamente sentiu a pele aquecer com a proximidade dele. Ao levar a taça de vinho branco aos lábios, Torã ergueu a cabeça para olhar ao redor, visualizando o ambiente e esquadrinhando todos os presentes. Sentiu descontração e alegria das pessoas próximas. Naquela semana, passara alguns dias com seu genitor, resolvendo assuntos pendentes. Retornando somente há algumas poucas horas, ainda não havia se recuperado totalmente da viagem, sentindo-se um pouco enfraquecido, mas era de se esperar. Quanto maior a distância, maior também era o esgotamento físico e mental. Um detalhe que o impediu de colocar aquele sujeito em seu devido lugar. Não faltará oportunidade, pensou ao olhar para todos os lados procurando-o. Está esperando alguém? Perguntou Lúcia desconfiada. Torã a mediu com os olhos por alguns instantes. Em seguida respondeu, não, de forma alguma. Hoje eu estou à sua inteira disposição. Disse num tom provocativo, contrariando mais uma vez sua própria natureza reservada. Mas como poderia ser diferente? Uma coisa era observá-la à distância sem ela saber. Outra era descobrir aquela troca de sensações que acontecia quando estavam juntos. E Torã sabia que, dependendo da maneira como se expressava, os resultados eram os melhores possíveis. Os olhos verdes brilhavam intensamente, deixando transparecer uma pequena parte do fogaréu que havia nela. Sem dúvida, ele gostava muito de sentir as vibrações que Lúcia emanava quando estavam próximos.
Eram fortes, vibrantes e muito calorosas, muito bom de sentir. E certamente algo maravilhoso de se provar. E ele achava que já a conhecia totalmente. Lúcia olhou perplexa para ele. Era inacreditável que um estranho pudesse trazer à tona tantos sentimentos, muitos até mesmo contraditórios. E naquele exato momento a indignação era o que mais aflorava. Você está brincando comigo, não é? Então vamos fazer o seguinte: você segue até a mesa do seu grande amigo Antônio para jogar em conversa fora e eu finjo que esqueci de dar comida ao gato. Assim, se não sair agora desta festa, ele poderá morrer de fome, ok? Disse furiosa, virando-se para ir embora. Entretanto, ele foi mais rápido e, segurando a mão dela, se aproximou ainda mais, deixando-a completamente sem reação. Lúcia não sabia se o que mais a deixava irritada era aquele jeito altivo dele, ou se era seu próprio jeito incoerente de agir, sempre que ele estava por perto. Enquanto se encaravam, Lúcia sentiu dificuldade de perceber o chão, pois toda vez que ele a olhava daquele jeito, parecia estar caindo num abismo. Por fim, baixou os olhos para a mão, que ainda estava presa na dele. Bom, já está se tornando corriqueiro não começarmos bem. Falou gentilmente enquanto massageava a mão dela com o polegar, a tranquilizando. E desde quando você tem gato? Ela o olhou sem compreender o que ele dizia. Como esse estranho consegue me tirar do sério com tanta facilidade? Eu não sou assim tão vulnerável e inconstante. Pensou, procurando se acalmar. Desculpe se a irritei, não foi minha intenção. Eu realmente falei a verdade. Respondeu num tom baixo, porém de certo modo carinhoso. Lúcia respirou profundamente antes de falar. Talvez eu esteja um pouco irritada, mas estou procurando respostas para algumas perguntas que bombardeiam minha mente e não consigo. E isso é muito frustrante. Não acredita em coincidências? A expressão dele se tornou indecifrável por alguns instantes. Não nesse caso, disse rispidamente. Sinto que sou a única pessoa que ficou perplexa com este encontro casual, e mais ninguém. Eles se entreolharam por um tempo, esperando que um desviasse o olhar primeiro como um desafio. Uma energia eletrizante passou por eles, como uma corrente elétrica. Por fim, Toran falou: eu terei o maior prazer de responder a todas as perguntas, mas não agora, e nem aqui parado na frente desta mesa de bebidas, atrapalhando a passagem dos outros. Lúcia achou graça da expressão dele e acabou sorrindo um pouco. Então, o que você sugere? Como você ficou encarregada de me apresentar às pessoas, que tal começarmos desta maneira? Teremos muito tempo para conversarmos depois, prometo não fugir. Ela apenas concordou com a cabeça sem forças para reagir. A noite já se anunciava quando resolveram parar um pouco na sala de estar para descansar. O garçom passou com a bandeja de canapés e Lúcia aceitou de bom grado. Ela quase não comera durante o dia. Muitos se mostraram curiosos em querer conhecer o notável convidado e as apresentações se estenderam além do previsto. Alguns homens ficaram desconcertados, parecendo inseguros. Em contrapartida, as mulheres, salvo raras exceções, pareciam prontas para atacá-lo. Henrique, sempre educado, se mostrou indiferente às reações que provocava nas pessoas. Em compensação, Lúcia se esforçou muito para não demonstrar o descontentamento que sentiu com as insinuações femininas enquanto interagiam. Mas precisava admitir que não era somente a altura e o porte que faziam com que ele estivesse em evidência. Era todo um conjunto de fatores que o tornava uma pessoa bem interessante, diferente talvez.
A facilidade em se expressar, a abordagem e o jeito de olhar seriam apenas alguns dos fatores que contribuíam para que todos se voltassem para ele com interesse. Lúcia precisava concordar com o comentário do irmão sobre a facilidade que Henrique tinha de se comunicar e sobre o vasto conhecimento que possuía. Surpreendentemente, passou uma tarde bem agradável na companhia dele, a ponto de nem se lembrar do episódio desgastante com Carlos, que não cruzou mais o caminho dela. Lúcia estremeceu quando mais uma vez seu olhar cruzou com o de Henrique. Está sentindo frio? Gostaria de ir a outro lugar? Perguntou ele sem deixar de encará-la. Não, de forma alguma, eu estou bem, logo subirei para me arrumar. Achei que já estivesse pronta, comentou num tom mais suave. Eu gosto de usar branco e dourado na hora da virada. É um costume que já sigo há alguns anos. Ele lançou um sorriso caloroso. Ah, sim, claro. Eu esqueci que vocês aqui mantêm algumas tradições na mudança do calendário. Acho interessante, mas funciona? Eu acredito que são os pensamentos positivos, as boas vibrações e principalmente a fé que fazem a diferença. Entretanto, é legal ver a crença e a descontração das pessoas, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu sinto como se todos os habitantes do planeta, naqueles poucos minutos que antecedem a passagem do ano, falassem a mesma língua e vibrassem pela mesma coisa. É lindo. Parou para respirar. Não me diga que nunca passou o Réveillon aqui no Brasil. Já acompanhei à distância, ao vivo e em cores será a primeira vez. Disse sorrindo e fitando o rosto dela com atenção. E você costuma passar onde, então? Perguntou curiosamente. Eu estou sempre viajando. Respondeu, desviando os olhos para o copo que segurava nas mãos. O tom de voz se tornou monótono, de repente. Você não me parece feliz. Mas não deve ser mesmo bom ficar longe dos familiares, amigos, ou de alguém que se gosta, principalmente nessas ocasiões. Pronto. Agora ele deve estar me achando atrevida e curiosa, pensou. Avaliando se o estrago havia sido grande. Lúcia suspendeu a respiração por alguns segundos, receosa de ter falado demais. Para piorar, ele permaneceu calado. Mas voltou a olhá-la daquele jeito profundo, abalando qualquer estrutura. O silêncio desconcertante pesou e a sufocou, fazendo o estômago revirar. Algo dizia que aquela ausência de respostas não era um bom sinal. Quando abriu a boca para se retratar, Antônio e Flora apareceram do nada e se juntaram a eles. Vocês não vão acreditar na história que a esposa do Alcântara nos contou sobre a primeira vez em que foram a uma pescaria. É hilária, disse Antônio rindo ao lembrar. Ele sempre tem um caso novo para contar, comentou Lúcia, nem um pouco interessada. E vocês? Parecem cansados. Também não seria para menos, já que foram o centro das atenções desta tarde, comentou Flora. Quanto exagero, Flora! Discordou Henrique, achando graça do comentário. Exagero? Fique sabendo que ainda enxergo e ouço muito bem. Confie em mim, sei o que estou falando. Lúcia e Henrique não conseguiram evitar um sorriso por conta da entonação com que a amiga se pronunciou. Por fim, a descontração de Flora ajudou a quebrar a tensão que se instalara minutos atrás. Sofia apareceu correndo pela sala e se jogando no colo de Lúcia. Oi, tia Lude. Eu já dormi, tomei banho e comi arroz com purê e carninha. E olha que vestido lindo a mamãe comprou, disse a menina apontando para o vestido branco com rosas estampadas. É lindo, um vestido de princesa. E como está cheirosa! Elogiou ao acariciar os cachinhos da menina. Mas Sofia já não prestava atenção nos elogios de Lúcia, permanecendo com os olhos presos em Henrique.
Quem é ele, tia Lude? É seu namorado? O papai também é namorado da mamãe, disse a menina com desconfiança. Lúcia, desconcertada com a espontaneidade da criança, foi salva por Henrique, que se adiantou e respondeu: Olá, Sofia, eu sou o amigo da sua tia, e você? Quer ser minha amiga também? Perguntou piscando para ela. Mas você é muito grandão, é gigante. Todos riram de o jeito da menina falar. Então, podemos ser amigos, apesar do meu tamanho? Indagou sorrindo para ela. Tá bem. Você brinca de casinha? Eu gosto e a tia Lude gosta também. Eu não sei brincar de casinha, mas posso aprender se vocês me ensinarem. Legal! Quando? O entusiasmo da pequena era contagiante. Naquele instante, a babá apareceu ofegante e aliviada por tê-la encontrado. Que bonito, Sofia! Fugindo novamente de mim, repreendeu-a com carinho. É que eu vi a tia Lude vir dar um beijo nela, falou toda séria. Lúcia não aguentou e deu um forte abraço naquela miniatura de gente, que continuava sentada em seu colo. A mamãe está esperando para tirar algumas fotos no jardim. Vamos? Tia Lude, eu vou lá um pouquinho e já volto, tá bom? Sem problemas, querida. Eu vou subir daqui a pouco para trocar de roupa e depois a gente se encontra aqui embaixo, ok? Legal! E o grandão também, apontou para Henrique, causando risos nos demais. Assim que a menina saiu, Lúcia se levantou e, pedindo licença a todos, se retirou, indo em direção à porta principal, com o intuito de buscar a sacola que deixara no carro. Enquanto seguia pela calçada, teve a sensação de ouvir passos, mas não se importou. Somente quando abriu a porta do carro, sentiu a presença de alguém atrás dela. Lúcia mal conseguiu se virar para ver quem era, quando foi agarrada e empurrada até o próprio corpo se chocar contra uma árvore. Sua vadia! Eu deveria saber que lá no fundo você não passa de uma vagabunda. Quem você pensa que é? Enquanto eu me declaro como um imbecil, lambendo o chão que pisa, você não pensou duas vezes antes de passar o seu tempo desfilando e se insinuando para aquele idiota. Acha que sou otário, não é? Esbravejou Carlos enquanto a pressionava mais forte contra o tronco da árvore. Era nítido que ele estava completamente bêbado e descontrolado. Após se recuperar um pouco do susto, ela finalmente conseguiu falar. Você ficou louco? Eu não lhe devo explicações. Eu já falei para parar de me perturbar. E agora me larga. Está me machucando. Disse tentando desesperadamente se soltar. Aquilo apenas serviu para ele se aproximar um pouco mais ao rosto dela, enquanto ameaçava com uma risada brusca e seca. Que engano seu achar que eu tinha ido embora. Você não pensou que eu seria tão bonzinho assim, pensou? Tentou passar a mão no rosto dela, mas Lúcia se esquivou. Eu quero você de qualquer jeito e vou ter. Ameaçou ao mesmo tempo em que tentava segurá-la firmemente para beijá-la. Lúcia se debateu mais um pouco, mas não conseguiu gritar por causa da pressão que ele fazia na região do pescoço. Sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Solte-a imediatamente! Falou uma voz sonora e grave que mais parecia um trovão. Enquanto o forte som ecoava aos quatro cantos, a temperatura despencou rapidamente, transformando a leve brisa da noite em uma forte rajada, provocando um envergamento nas árvores e plantas mais próximas. Por sorte, não havia ninguém passando naquele momento. Mas a rapidez com que a mudança climática se dera causou estranheza em algumas pessoas que estavam na redondeza. Carlos se desequilibrou com a surpresa, afrouxando um pouco a força ao redor dela. Antes que Lúcia conseguisse empurrá-lo,
Ele foi lançado para bem longe. O barulho das costas dele batendo no chão foi forte e seco. Mesmo cambaleando, tentou se levantar, mas Henrique o agarrou pelo colarinho da camisa, deixando-o quase suspenso no ar. Se chegar perto dela novamente ou sequer olhá-la, você vai se arrepender de ter nascido. Eu fui claro? A fisionomia não deixava dúvidas de que falava sério. Carlos olhou-o como se estivesse vendo um fantasma. Pálido e com várias partes do corpo esfoladas com a queda, ele parecia anestesiado, sem nem se queixar dos ferimentos. Certamente a dor rasgava suas últimas defesas, mas para não se mostrar mais vulnerável do que já estava, preferiu se calar. E para piorar a situação, um vento gelado atravessou-lhe as costelas, provocando falta de ar. Calma, Henrique, Carlos já entendeu, disse Antônio se aproximando rapidamente deles. Deixa que eu cuido dele agora, é melhor se acalmar e ver se está tudo bem com ela. Foi então que se deu conta de que Lúcia presenciara tudo. Assim que o soltou, virou-se para encará-la, não gostando nem um pouco do que viu. Sondou atentamente aqueles olhos assustados e por um ínfimo segundo teve medo. A onda de frio já havia passado, então por que ainda sentia um arrepio gelado na espinha dorsal? E por que aqueles lindos olhos verdes pareciam atravessá-lo, como se não o reconhecessem mais? Enquanto Antônio levava Carlos embora, Lúcia tentava entender tudo o que acabara de acontecer. Ao mesmo tempo em que tinha vontade de se jogar nos braços de Henrique, agradecendo a intervenção dele, ela ainda se mantinha imóvel, como se os pés estivessem grudados ao chão. Nunca presenciara algo parecido com aquele confronto. A força, rapidez e agilidade que ele demonstrara segundos atrás eram fora do normal. E em nenhum momento mostrou-se cansado ou com a respiração acelerada. Ele era letal, ou, pelo menos, pareceu ser. Torã, percebendo o estado dela, se aproximou com cuidado, bem devagar. — Você está bem? Ele te machucou? Perguntou apreensivo. Lúcia negou lentamente com a cabeça. Os dedos apalparam a parte do pescoço, que ainda se encontrava avermelhada e dolorida. Não, eu estou bem. Parou alguns segundos para controlar a respiração. E obrigada por tudo. Conseguiu finalmente dizer num sussurro. As poucas palavras foram mais do que suficiente para ele reagir. Com apenas 2 passadas, acabou com a distância que ainda os separava, seguindo um ímpeto de abraçá-la bem forte. Que se danassem as diferenças, as regras, o mundo. Algo quebrou dentro dele quando a viu daquele jeito, totalmente em perigo. Mas não pensaria em nada naquele momento. Precisava apenas senti-la junto a ele. Ela deixou-se levar por aquele abraço caloroso, permitindo que as lágrimas corressem. Torã acariciou os cabelos dela pacientemente, com o intuito de tranquilizá-la, e com aquele gesto Lúcia se perdeu no tempo. Quando se afastou um pouco, notou que a camisa dele estava amarrotada e um pouco molhada pelo choro. Evidentemente, Torã não se importou. Queria apenas que ela se acalmasse e se recuperasse do susto que sofrera. Lúcia suspirou e ergueu a cabeça para olhá-lo. A suavidade do rosto, contrastando com a imensidão dos olhos, fez despertar o redemoinho de sensações que a dominara, desde que o conhecera. Sem saber como encontrou forças, disse: Como soube que eu estava precisando de ajuda? Como ele não respondeu de imediato, Lúcia continuou a falar. Desculpe se o que vou falar irá ofendê-lo, mas a sua presença me deixa confusa. Eu nunca tive a... Lúcia colocou um dedo sobre aqueles lábios sedutores, exigindo silêncio. Deixa-me terminar, por favor, antes que eu enlouqueça.
A respiração profunda foi o único som que se ouviu por alguns segundos. Apesar de ser a segunda vez que nos encontramos, eu tenho a impressão de que você sabe muito sobre mim. Conhece a minha família, os meus amigos, sabe onde trabalho, o que faço, e sempre que estou em apuros você aparece. E não me venha falar em coincidências ou destino, e nem ouse insinuar que estou com mania de perseguição. O olhar dela o confrontava o tempo todo. Em contrapartida, eu não sei nada sobre você, que por sinal nem teve o cuidado de se despedir decentemente na última vez em que nos vimos. Na longa pausa que se seguiu, Lúcia manteve o olhar decidido, mas, quando voltou a falar, deixou escapar um tom de súplica que até então não existia. Afinal de contas, quem é você, Henrique? E o que você quer de mim? Lúcia podia ser desligada, mas também sabia seguir a intuição que já lhe dera vários alertas desde o dia em que o conheceu. Os lindos olhos cinza, quando encontravam os dela, revelavam um mundo de emoções e promessas que ela não podia mais desconsiderar ou negar. Ela estremeceu enquanto Torã a encarava silenciosamente, escolhendo as palavras com cuidado. No momento eu sou apenas um amigo que não permitirá que algo de errado lhe aconteça, disse calmamente. Mas receio que esse tipo de resposta não lhe satisfaça, então faremos um trato. Que trato? Perguntou desconfiada. Eu estou mais do que disposto a responder todas as perguntas e esclarecer suas dúvidas. Mas, como disse antes, aqui não é o lugar e agora não é o momento. Esperaremos estas festividades acabarem e depois, com calma, conversaremos, somente eu e você. Prometo não sumir antes de esclarecermos tudo. Eles se entreolharam antes de Torã finalizar. Confie em mim. Agora precisamos nos apressar. Senão as pessoas vão acabar desconfiando de algo. Sem ter como argumentar, Lúcia concordou com a cabeça. Antes de entrarem, pegou a sacola e trancou o carro.